Nós vamos fazer 3 mesas redondas aqui. O primeiro grupo vai ser dos alunos que estão neste momento na faculdade, que já fizeram NEPS anteriormente, que eu queria chamar aqui. Venham os que estão na faculdade. Bem, já viram que belo grupo nós temos aqui? Eu acho que nós temos que lhe dar uma salva de palmas, porque este grupo trabalhou na EPSO já há muitos anos e disponibilizaram-se para vir a Lisboa, e nenhum vive em Lisboa, para vir falar sobre a experiência deles e o que é que isto significou na vida deles. Eu venho de Ponte Lima. Eu também venho de Ponte Lima. Venho de Guimarães, das Taipas. Também venho de Guimarães, das Taipas. Guimarães, Taipas. Eu também venho de Guimarães, de Ponte. Eu também. Guimarães, Taipas. Também venho de Guimarães, Taipas. Eu venho de Guimarães Briteiros. Vão ver, uma grande viagem também fizeram até aqui. Eu estudo em Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho. Eu também estudo Engenharia Aeroespacial na Universidade do Minho. Isto é o curso que tem uma nota maior em Portugal neste momento para entrar, não é? Eu estou a estudar Gestão de Atividades Turísticas no IPCA. Eu estou a estudar Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação na Universidade do Minho. Eu estudei Economia e Gestão e agora estou a tirar um mestrado em Engenharia e Ciência de Dados. Eu estou a estudar Economia na Universidade do Minho. Eu estou a estudar Negócios Internacionais, também na Universidade do Minho. Eu sou licenciada em Ciências da Comunicação pela UTAD, Vila Real, e estou a tirar o mestrado na mesma área em Relações Públicas. Eu estou no meu 3º ano da licenciatura de Finanças, no IPCA. E eu também estou a tirar a licenciatura em Contabilidade no IPCA. É a professora Diolinda que veio connosco hoje. Acho que podia dizer muita coisa sobre a professora Diolinda, mas acho que o que posso dizer aqui que acho que resume um pouco daquilo que ela deixou em mim é dizer obrigado. Só. Isto é difícil falar depois do Afonso, porque as respostas são quase todas iguais. Também é a professora Diolinda, é uma professora que nos marca, principalmente a professora primária, a professora mais importante. Para mim ela tem sempre lugar no nosso coração. No meu caso, não dá para falar só de um professor, porque acho que eles próprios se consideram um só, que é o professor Gil e a professora Lídia. Muito importantes no desenvolvimento deste projeto também, e não só, também do nosso desenvolvimento escolar e para mim são eles os dois. Eu partilho da mesma opinião, é o professor Gil e a professora Lídia, porque acho que eles marcaram completamente o meu ensino secundário e não tinha mais ninguém mesmo que me marcou tanto até agora na universidade, em fazer projetos e assim. Eu lembro-me sempre das coisas que eles diziam e pronto, por isso só tenho a agradecer. Partilho da mesma opinião dos meus colegas e acho que a resposta vai ser igual, não é? Daqui para a frente. Eu acho que a diferença entre a professora Lídia e o professor Gil é que eles têm verdadeiramente o gosto e esta paixão pelo conhecimento e em passar o conhecimento aos alunos. E ainda hoje, e já estou no 2º mestrado, já passaram imensos anos, ainda hoje eu me lembro de coisas que eu aprendi com eles e acho que fizeram muita diferença, não só na minha vida, mas na vida de todos os alunos que passaram por eles. E obrigado. A minha resposta também não vai ser diferente. Foram o professor Gil e a professora Lídia. Acho que posso dizer que foram eles que me despertaram o gosto pela economia e é por isso que agora, é graças a eles que agora estou a estudar economia na Universidade de Minho. E também me tornaram uma melhor pessoa, ajudaram-me a crescer enquanto estudante, enquanto pessoa e só tenho que agradecer. A minha resposta é exatamente a mesma.
E além de tudo que aprendi a nível escolar e tudo mais, que foi muito e que nunca tive nenhum professores que me prendessem tanto e estivesse sempre tão atento, também me ensinaram muitos valores, a ser uma pessoa melhor, e admiro muito as pessoas que eles são dentro da escola e também fora. Eu juro que isto não é graxa, mas são os mesmos, é o nosso casalzinho, que efetivamente após estes anos todos continuam a marcar pela diferença, tanto como seres humanos e como professores que já foram. E eu só tenho mesmo a pena dos meus colegas que agora estão na escola e não têm a sorte que nós todos tivemos de os ter como docentes, porque, como eu te dizia, mais do que economia ou mais do que qualquer disciplina, eles ensinavam-nos sobre a vida, e acho que também é isso que nós levamos connosco. Eu só tenho uma palavra a dizer, é obrigado aos professores, porque foram peças fundamentais, sem dúvida alguma. A minha resposta também não vai ser diferente, porque para além de serem os professores excepcionais, foram os nossos amigos. O professor Gil durante 2 anos, a professora Lídia durante 1 ano, mas foi um ano bastante forte. Nós podíamos contar tudo, podíamos pedir conselhos, eram literalmente os nossos pais da escola, e eu agradeço muito por isso. Obrigada. O Miguel tem um percurso um bocadinho diferente, porque ele ainda está no liceu, ele fez NEPSO nos primeiros anos e agora já não faz, não é? Eu sou de Vila Real. E quem é aquele professor até hoje que te marcou mais? É a professora Dulcídia, porque no primeiro ciclo me permitiu participar nestes projetos que são super divertidos de realizar e nos ensinam muito para a vida. Eu agora estou na escola de Ocã, no 9º ano. No meu caso, nós começamos os projetos relativamente cedo, já lá vão acho que 12 anos. Eu lembro-me vagamente de alguns, de outros nem tanto, porque já passou muito tempo, mas um projeto que me deu particularmente gosto de fazer foi um em que estudámos as abelhas e a vida na Terra, acho que foi qualquer coisa assim. Não sei, porque também acho que foi um dos primeiros, já uma coisa nova que nós implementámos na escola, também muito por causa da professora Diolinda, e que pronto, foi o primeiro, e como se costuma dizer, o primeiro nunca se esquece, e acho que é o que eu mais gostei de fazer. Talvez o dos resíduos no agregado familiar, foi no 3º ano que fizemos, se não estou em erro. Lembro perfeitamente de começar o projeto e nós achávamos fogo, vamos estudar isto, e depois acabámos o projeto, ficámos, meu Deus, o que é que nós conseguimos fazer com um tema tão diferente, tão redutor. Posso falar de outros, por exemplo, do Soldado, do Rato Biblioteca, também é um projeto que nunca me vou esquecer, foi completamente diferente dos outros todos. Chegámos a um nível naquele projeto de perceber que o nome da pessoa não estava correto. Acho que isso foi fascinante e acho que não passa disso. Este grupo descobriu que o nome de um soldado que tinha ido à Primeira Guerra, à Grande Guerra, não era o nome correto. Estão a ver o que é descobrir isto? E depois escreveram uma carta para quem? Assim, se não estou em erro, acho que foi para o Ministério da Defesa, não foi, professora Diolinda? E depois mudaram o nome. Que, aliás, a família achava muito estranho o nome dele não estar lá. E porquê que o nome estava mal? Porque antigamente escrevia-se à mão os nomes e a caligrafia não é idêntica ao que é hoje. E afrancesaram aquilo, não é? Sim. E mais interessante, não sei se lembram, que o pai da Mariana estava emigrado na França, ele foi à procura porque era da família dele, ele já tinha estado lá a ver se encontrava o nome e não tinha encontrado. Nós depois até fizemos uma videoconferência com ele, depois viemos a descobrir a família, a casa da família, a casa onde ele nasceu, o verdadeiro, ou seja, no fundo,
Aquilo é uma plataforma que faz homenagem aos soldados que morreram na Segunda Grande Guerra, não é? E no fundo ele não estava lá. Na primeira, quer dizer, desculpe. E o nome dele não estava lá, ele morreu lá. Não é? E até viemos a descobrir como ele morreu, porque quem o acompanhava na altura chegou a regressar a Portugal e a contar à família. E foi engraçado que víamos cartas postais escritas por ele. Depois tivemos a traduzir aquilo para a linguagem que nós dois conhecemos. Foi muito interessante mesmo. E isto tudo eram porque pequeninos. São coisas que se cruzam e que acontecem nas escolas. São coisas maravilhosas, de facto. No meu caso e no caso da Mariana, que é a minha colega de trabalho, mais 2 colegas nossos, a Ariane e o Simão, que não puderam estar presentes. No primeiro ano, no caso no 11º ano, fizemos um trabalho sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Esse trabalho marcou-me muito porque abriu-me janelas e abriu-me o conhecimento para coisas que eu não tinha noção. Nunca tinha pensado sequer como é que as pessoas que têm deficiência entram no mercado de trabalho e ter feito esse trabalho foi muito enriquecedor, um bocado difícil porque infelizmente esse tema não é muito abordado nos dias de hoje. Claro que no ano a seguir marcou-me ainda mais, porque felizmente ganhámos, ficámos em primeiro lugar. Foi um trabalho já, de certa forma, mais fácil, conseguimos abordar mais sobre o tema e foi mais bonito. Tratámos sobre a musicoterapia, queríamos tratar também, de certa forma, sobre as deficiências e queríamos juntar a parte da música e chegámos à musicoterapia. Ainda hoje na universidade tenho colegas meus a pedir-me ajuda para fazer trabalhos. Uma coisa que o professor Gil e a professora Lídia diziam-me, que já alunos anteriores diziam, que era que vão para a universidade e toda a gente lhes pedia ajuda, e eu ficava tipo, eles estão só a querer nos motivar, e que é mentira, mas de facto é verdade, fazer um projeto destes depois no ensino superior ajuda-nos muito, e é isso. Como o Goé disse, eu também fiz os 2 projetos com ele, no 11º e no 12º. Eu acho que no 11º era tudo muito novidade e assim um choque, que nós conciliávamos também as aulas, íamos ter os exames nacionais, juntamente com o NEPSO, e por isso foi assim mais intenso, eu diria. E depois, quando fizemos o trabalho sobre a musicoterapia, eu sinto que conseguimos explorar mais, conviver com os meninos com capacidades especiais, e por isso acho que foi muito giro e com certeza ajuda-me muito hoje em dia na universidade e por isso eu gostei muito. Ambos os projetos me marcaram. Na altura estudámos a utilização de gadgets pela população de Caldelas e as barrigas de aluguer. As barrigas de aluguer, por ser uma questão sensível, marcaram-me até em termos de discriminação, de homofobia, mas claro que o primeiro trabalho, o primeiro projeto é sempre aquilo que nos marca mais. Eu lembro do entusiasmo de irmos para a rua, passar o inquérito às pessoas. Na altura eu ainda passei em papel e o choque de algumas pessoas não quererem responder, outras serem super simpáticas, aquela novidade sobre os nossos inquéritos despolutou em mim este interesse pela análise dos dados. É por isso que agora também estou a estudar isso. Eu acho que o projeto que mais me marcou foi o projeto NEPS, que fiz no 12º ano. Não só pela parte da informação que eu adquiri, tal como já disseram anteriormente, eu agora na universidade também uso muito a informação que aprendi a fazer o projeto NEPS, no trabalho de pesquisa, de obtenção de informação, de recolha de dados. Ajuda-me bastante ainda agora nos meus anos de universidade, mas também porque foi um trabalho que eu consegui conciliar o estudo com o divertimento. Eu diverti-me a fazer o trabalho e eu acho que isso é muito importante, gostarmos daquilo que estamos a fazer. E também porque estudamos um tema atual, que é estudamos a influência do TikTok, que é uma aplicação que todos usamos e foi um trabalho interessante e eu acho que foi um projeto que aquilo que eu tiro dele eu irei levar para a vida, tudo aquilo que aprendi, porque de facto é muito útil as competências que eu adquiri a fazer o projeto. Assim como o Gonçalo, o projeto que eu mais gostei de fazer e que me ajudou mais na minha experiência ao longo dos anos foi também o projeto NEPS, o mesmo trabalho que foi com ele, e é uma coisa que muitas vezes muitos alunos não conseguem sentir, que é a motivação por aprender e
tentar saber mais. E este trabalho obriga-nos e ajuda-nos a querer saber sempre mais e é sempre muito bom. E pronto, agora na universidade ajuda também bastante em todos os trabalhos, sinto muito à vontade e sinto que levo uma bagagem que muitos colegas meus agora não tiveram e nota-se bastante a diferença. Eu também fiz 2 projetos NEPS, no 11º ano e no 12º, mas de facto o que me prendeu mais e que me deu mais gosto de fazer foi o do 12º ano, em que eu e as minhas colegas que não estão cá, foi a questão dos sem-abrigos no Porto. Foi um trabalho que nós na aula dissemos que queríamos ir para o Porto, queríamos falar com o sem-abrigo e queríamos perceber como é que era a realidade deles e como é que as pessoas de fora, nós, os vemos. E foi muito giro, porque foi o chegar lá, éramos 4 miúdas de 16 anos que apanhámos o comboio para o Porto às 6 da manhã, que chegámos lá e andávamos pelas ruas à procura de pessoas sem abrigo. Queríamos falar com elas, mas ao mesmo tempo tínhamos medo que nos acontecesse alguma coisa, ou tal preconceito que não queremos ter, mas que temos. Lembro-me que fomos falar com alguns em que eles disseram-nos que não queriam falar. Depois fomos nós que fomos abordadas por um grupo, eram cerca de 6 sem-abrigos, em que nós estávamos cheias de medo. E lá está, nós queremos falar com eles, queremos entender a realidade deles, mas o nosso pensamento foi: nós vamos ali, vamos guardar os telemóveis, vamos guardar as joias, porque não sabemos o que é que pode acontecer. E, na verdade, acabámos as entrevistas a dançar com eles, lá no meio de um jardim, e depois andámos, fizemos inquéritos e também entregámos outros inquéritos civis do Porto e chegámos à conclusão que fomos que os sem-abrigo receberam-nos muito melhor que o resto das pessoas. E foi um trabalho muito grato, porque acho que nos ensinou a mim e às minhas 3 colegas a sermos mais empáticas, a estarmos mais atentas ao próximo e a não julgar logo. Agora eu acho que olho, por exemplo, para as pessoas em situação de sem-abrigo e questiono o que é que está por trás daquela pessoa, o que é que ele levou a estar ali, e acho que nos deu mais maturidade e uma visão diferente, e acho que marcou-nos muito por isso. Sim. Então, eu fiz 2 projetos. O que me deu mais gozo foi no meu 12º ano, o projeto das apostas desportivas. Acho que consegui pôr a minha criatividade à prova e sem dúvida alguma que tanto os 2 projetos me deram ferramentas para a universidade e para a minha vida académica. Eu também fiz 2 projetos, um no 11º que abordei os métodos de pagamento online, porque era a altura da pandemia e era uma coisa muito nova, e no 12º, que foi o que me deu mais prazer fazer, foi a reintegração dos refugiados ucranianos no distrito de Braga. Nós escolhemos esse tema porque eu tinha uma colega no meu grupo que ela é ucraniana, e ela realmente sentiu a guerra e toda a gente que estava ao lado dela sentiu a guerra, porque ela não sabia de novidades dos familiares, não sabia quando é que conseguia falar com eles. Então nós queríamos perceber como é que os ucranianos estavam-se a reinstalar aqui em Portugal, e foi realmente um projeto que eu fiz com imenso gozo, porque nós até angariámos bens para uma associação que ajudava os ucranianos, fizemos uma entrevista com o José Milhares, foi mesmo muito gratificante. Dos vários projetos que eu realizei, houve 2 que me marcaram mais. Um foi o do Barro Preto de Bisalhães, que é de Trás-os-Montes. Para mim foi muito interessante perceber como é que é o processo de fazer essa cerâmica que é tão bonita e é da nossa zona, de Trás-os-Montes. E foi mesmo muito interessante. E o outro foi o voluntariado para idosos, que fizemos, que a minha escola do 1º ao 4º ano era localizado num bairro em Vila Real, que é o bairro dos Ferreiros, e o bairro dos Ferreiros vivem maioritariamente pessoas de idade, e nós
íamos à casa dessas pessoas e ajudávamos-las no que elas precisassem no dia-a-dia, e foi muito interessante podermos sermos solidários e apoiarmos quem mais precisa. Há muitas fases que temos de fazer durante o projeto NEPS, e é uma coisa que vai mudando ao longo do percurso académico, porque, por exemplo, agora na altura da faculdade, nós, quando estamos a fazer um projeto, se calhar associamos-nos a uma parte mais específica do projeto, ou estamos na parte de investigação, na parte de desenvolvimento, na parte de construção. Nessa altura, no 3º ano, no 4º, nessa altura em que fizemos o projeto NEPSU, era todos a trabalharem para cada uma das etapas, e acho que isso também, para além de nos dar bases em cada um das etapas do projeto, também nos permite expormos-nos a diferentes trabalhos que se calhar não estaríamos expostos se não fizéssemos o projeto NEPS. O que na altura se calhar era mais complicado era a parte da investigação, porque éramos crianças, lá está. Muita parte da investigação também era feita com o auxílio da professora, porque lá está, eram tempos diferentes em que nós não tínhamos esse conhecimento. A parte para mim mais engraçada, e que também ao início era a que me metia mais medo, quando era tão novo, chegar ao fim do ano, depois de tanto trabalho para fazer um projeto e ter que estar a falar com pessoas, estar a mostrar o que é que nós fizemos, isso foi difícil na altura, mas ao mesmo tempo foi o que me deu mais gosto, porque lá está, desenvolvi muitas capacidades também na parte da comunicação com as pessoas que se calhar não teria desenvolvido se não tivesse envolvido nestes projetos, e acho que o projeto NEPS foi muito importante para mim, especialmente nessa parte, ter a capacidade de mostrar à pessoa que sei o que estou a falar, ou que pelo menos fingir que sei o que estou a falar. Acho que isso também é muito importante. E acho que o projeto NEPSU, nessa idade, claro que não tinha essa capacidade, mas lá está, abriu umas portas para esse mundo da comunicação com as pessoas, e acho que foi muito importante nesse aspecto. Eu acho que a parte, ou as etapas que eram mais difíceis, como o Afonso falou, era talvez a investigação, mas também a análise dos dados, quando depois das pessoas responderem a todos os questionários, nós temos, eu não me lembro do número, mas eram imensos. Assim, no início tinha piada, mas depois de passar horas e horas naquilo, já deixava de ter muita piada, era muito maçudo. Mas acho que a parte que eu gostava mais era quando efetivamente cumpríamos o projeto fora da sala, no campo, na vila, e interagimos com as pessoas, procurávamos saber mais, ouvíamos aquilo que os outros nos tinham a dizer e aprendíamos com isso. Era uma coisa bonita e para mim sempre me ficou muito marcado. Nunca mais me esqueço de nós andarmos pela vila a trocar sacos plásticos por sacos de tecido reutilizáveis. As pessoas perguntavam-nos, mas porquê? Nós explicávamos. Acho que era dessas as partes que eu mais tinha gosto de fazer. A parte que talvez fosse mais chata um bocadinho foi quando fazíamos os inquéritos e precisávamos que X número de pessoas respondessem aos inquéritos. E, por exemplo, as pessoas a partir dos 60 anos, que não sabem mexer tanto com tecnologias ou assim, tinham mais dificuldade em responder, precisávamos mesmo que elas respondessem. Muitas vezes tínhamos que ir à casa das pessoas para que elas respondessem aos inquéritos. Talvez essa tenha sido a parte mais difícil. A parte que deu mais gosto, talvez, e a contrariar aqui o meu colega, seria a apresentação que fizemos no final do ano. Por exemplo, no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, fizemos uma apresentação em que, por exemplo, eu era jogador de futebol que não tinha um braço, eu tinha que esconder o meu braço para fingir que não tinha braço. A Mariana, eu acho que era de cadeira de rodas, acho eu. O Simão não tinha perna e assim. E foi engraçado fazer uma encenação em relação a isso. Fora isso, durante o trabalho também foi muito, muito divertido fazer. E é isso. A falar a sério, acho que também foi das partes que eu mais gostei, foi aquelas discussões, porque nós estávamos ali tipo, focados a discutir, mas era de uma forma divertida e aquilo não parecia que estávamos a fazer um trabalho. Então eu gostei muito, mas se calhar também a análise dos dados
fazer aquelas tabelas todas, os gráficos, acho que também foi muito pesado, mas também contribuiu muito para aprender a trabalhar com Excel e assim, então acho que foi muito enriquecedor. A parte que eu mais gostei também foi de gravar o vídeo, acho que foi muito divertido, tanto no 11º como no 12º, e pronto, acho que é isso. Assim, a nível de maiores dificuldades, eu diria as dinâmicas de grupo. Nós não somos todos iguais, não é? Não temos todos os mesmos interesses, as mesmas vontades, o mesmo tempo, as mesmas preferências, mas acho que isso também nos traz bagagem, essas dificuldades. Aprendemos a lidar com pessoas diferentes, pessoas que têm perspectivas diferentes também, e acho que isso é realmente enriquecedor. E a parte que eu mais me divertia, claramente, não é? Era a parte das tabelas e dos gráficos. Ao contrário dos meus colegas, eu queria era que me dessem tabelas e gráficos, e eu queria, em vez de entrevistar 200, eu queria entrevistar 1000 para ter 1000 observações para analisar. Essa era a parte que eu realmente mais gostava. Eu penso que a parte mais complicada do nosso trabalho foi efetivamente a recolha de dados, como já disseram anteriormente, porque era um grupo enorme de pessoas e tinham que ser idades específicas, e havia umas certas partes em que eu ficava com receio de não conseguir acabar o projeto porque me faltavam coletar dados, e confesso que na altura entrei um pouco em pânico, mas foi algo que foi eventualmente superado e o projeto correu tudo bem, e foi só um receio que foi facilmente resolvido, mas a parte mais difícil para mim foi mesmo o de coletar os dados. A parte mais divertida foi o vídeo, porque o nosso tema, o meu e do João, era o TikTok, então nós podíamos usar a nossa criatividade para fazer o vídeo, e o resultado ficou incrível, na minha opinião, e na do João, e deu-me para divertir bastante. E é isso. É isso, foi o vídeo. Eu concordo com ele. A parte mais complicada foi, de facto, depois na recolha dos dados, e muitas pessoas também, como também já tinham referido, com mais idade, nós também fizemos alguns questionários online e muitas pessoas não conseguiam responder da mesma forma, precisavam de ajuda, e muitas pessoas não conheciam também a aplicação, assim, de mais idade. O que também faz parte do questionário, que deu para perceber que essa faixa etária não conhecia, mas tornou-se difícil de recolher os dados todos. A parte mais divertida também foi os vídeos. Deu sempre para divertir e para fazer as coisas. Enquanto íamos fazendo o trabalho e encontrando o conteúdo que precisávamos, também nos divertíamos, e era sempre uma coisa que íamos fazendo com gosto. É assim, eu não diria a parte mais difícil, mas as partes mais chatas eram aquelas em que nós chegávamos à aula e tínhamos um comentário assim: a doutora Joana ou a doutora Paula já mandaram as correções. Pela terceira vez, em que nós achávamos que tínhamos escrito melhor texto, que estava tudo incrível, depois vinha outra vez para trás e nós fogo. Estava, afinal... chatas. Mas obrigada, porque efetivamente era sempre para melhorar. Mas eu acho que, por acaso, os grupos em que eu estive, por acaso, acho que sempre funcionámos muito bem. Claro que, se calhar, a parte mais difícil, como os meus colegas disseram, foi a recolha de dados, porque nós nós fizemos o estudo no Porto e éramos das taipas, então nós imprimimos os inquéritos todos e fomos mesmo porta a porta. Houve muitos nãos, claro, mas depois também foi a parte mais gira, porque também fizemos inquéritos ao sem-abrigo, então tínhamos mesmo que estar em contacto com eles, portanto foi assim um misto. Foi chato porque não conseguíamos o que queríamos à primeira, mas depois foi giro porque quando nos davam as respostas era ótimo. Sim. Do meu grupo, eu era a que era mais... que estava sempre a magicar em alguma coisa criativa, por isso a parte que eu mais gostei foi a parte do vídeo, principalmente no projeto do 12º ano, que era das apostas desportivas. Passei o projeto todo a pensar qual é que seria a ideia que queríamos fazer para o vídeo final, e lá está, a parte mais chata, não é chata, era a parte que eu menos gostava e que não fazia assim a minha cara, era a parte da recolha de dados e da análise dos dados e assim. Eu concordo com o que já disseram, que a parte do inquérito da recolha de dados, que é um bocado complicada, porque
lá está, nós temos aquele número de inquéritos para responder, muitos não sabem responder ou então não querem responder e fica um bocado difícil depois para analisar os dados. A parte que eu mais gostei, com certeza, foi fazer o vídeo e as entrevistas que fizemos ao José Milhazes, o concerto, foi tudo muito bom. Para mim, a parte mais chata dos projetos que eu realizei foi a parte da investigação, porque, como eu já disse, quando eu realizei estes projetos foi no primeiro ciclo e então nós ainda não tínhamos a capacidade de escolher a informação certa, então por vezes tínhamos de ter a ajuda da professora. E a parte mais divertida dos projetos, por exemplo, era a apresentação, porque, por exemplo, no projeto do Barro Preto, nós vestimos-nos das várias peças de barro negro da nossa região. De facto, fazer entrevistas é dos aspectos que há mais difíceis, mas também sem isso não se faz nada, não é? Portanto, sem essa informação não há estudos. E por isso todos os parabéns, porque todos fizeram e correu bem. Ainda bem. A coisa que o projeto NEPS nos dá a mais é essa necessidade de ir atrás do conhecimento, que para mim foi numa fase muito inicial da vida, como eu já disse, mas essa questão de nós termos de procurar estudar alguma coisa nessa idade é também um passo muito importante para nós ganharmos esse bichinho da curiosidade e a partir daí, de não só em projetos da escola, mas como em casa, em livros, na internet, em qualquer forma de conhecimento, nós termos essa necessidade de procurar mais e mais conhecimento, porque lá está, é uma necessidade do homem e é uma coisa que tem que ser trabalhada. Eu acho que o projeto NEPS, como outros, é essencial que seja incutido nas escolas. Acho que é importante porque lá está, pode influenciar algumas crianças a interessarem-se por essa área, por quererem descobrir sempre mais, e acho que se numa escola 2 ou 3 crianças levarem o projeto NEPS a sério já é uma grande conquista. Tanto o conhecimento como a comunicação são coisas que nós vamos ter de lidar ao longo da nossa vida, e acho que quanto mais cedo começarmos a trabalhar isso, melhor, e acho que por isso o projeto NEPS e todo tipo de projetos da mesma área são muito importantes para os alunos. O projeto NEPS fez-me crescer muito como estudante e como pessoa. Eu gosto de aprender, já disse isto várias vezes, sei estar sentada numa cadeira e acho que o projeto NEPS nos dá isso. É aprender fora da sala, conseguimos adquirir o mesmo conhecimento ou até mais, com muito mais interesse. Outras coisas que tirei para a minha vida é ser metódica e organizada. Acho que o projeto dá perfeitamente para isso. Tínhamos de ter uma organização de tempo muito rigorosa para dar para fazer tudo, para estar em todas as atividades que queria. E talvez a capacidade de liderança de um grupo. Nós estávamos a trabalhar numa turma, eu acho que era fundamental retirarmos os valores, os pontos fortes de cada um, para aperfeiçoarmos cada detalhe do projeto. Para a minha vida pessoal, sinto que desde pequena que me foi incutida uma responsabilidade sustentável, por exemplo, e que as nossas ações individuais tenham um grande impacto coletivo. Acho que isso é fundamental para todos, acho que toda a gente deveria pensar um pouquinho nisto e talvez o poder da argumentação. Sou uma pessoa muito crítica, tenho sempre algo a dizer sobre todos os assuntos e é como o slogan da Fundação diz, que tenho sempre uma opinião, cuido do futuro e sou responsável. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que o que mais impacta ao fazer este projeto seria mesmo o que nós levamos não só para a universidade, mas para a nossa vida pessoal. O facto de fazer projetos é, como o professor Gil nos dizia, o futuro da escola é os projetos e não são os testes. É muito importante conseguirmos fazer estes projetos, principalmente em equipa. A parte da argumentação, é muito bom podermos conhecer mais coisas que estamos a trabalhar, no caso, para futuramente podermos argumentar sobre elas, sermos mais informados.
este projeto também é muito bom porque obriga, de certa forma, às pessoas pesquisar mais do que aquilo que aparece na televisão, ou que aparece no TikTok, ou que aparece no Instagram. Nunca na minha vida que eu ia pensar que ia fazer um trabalho ou que ia conhecer sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, porque isso não é uma coisa que aparece nas redes sociais, não é uma coisa que aparece na televisão. Nunca pensei em fazer um trabalho sobre musicoterapia, e o facto é que hoje em dia percebo tanto de uma coisa como outra, até porque tivemos na pele dos miúdos com deficiência, tivemos numa sala com eles, a falar com eles, a perceber o ponto de vista deles, e é isso. Acho que é tudo muito importante, tudo o que tiramos do projeto é tudo muito importante, tanto para a nossa vida académica como para a nossa vida social. Eu acho que as escolas no futuro devem implementar mais estes projetos, porque eu acho que mesmo nós já sendo maiores, eu acho que até nas crianças isto tem um impacto muito grande. E falando por mim, eu acho que na universidade, eu lembro-me muitas vezes do NEPS, qualquer coisa que eu esteja a fazer, e por isso acho que isto tem mesmo um impacto muito grande. A nível pessoal, acho que tu cresces junto com o projeto. À medida que ele vai evoluindo, tu vais evoluindo também, e torna-te uma pessoa mais madura, ajudou-me a ter um pouquinho mais de facilidade de comunicação, que é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, e por isso este projeto acho que tem um impacto mesmo muito positivo na minha vida. Eu acho que a maior influência do projeto, não é? É mesmo na forma como nós pensamos e na forma como olhamos para o conhecimento, não é? Porque nós às vezes pensamos que o conhecimento é um dado adquirido e cada um tem o seu, e acho que o projeto NEPS prova que qualquer pessoa é capaz de desenvolver um projeto, seja de que nível de dificuldade for, todos somos capazes, e todos somos capazes de adquirir esse conhecimento, desde os mais pequenos do primeiro ciclo até ao ensino secundário, e acho que é mesmo esse incutir a vontade de descobrir, de perceber o que é que se passa no mundo à nossa volta, de ter esse bichinho de pensar o que é que as pessoas acham sobre isto, o que é que as pessoas acham sobre aquilo, e acho que isso depois se reflete em todas as áreas da nossa vida, não só na parte académica, na universidade, mas depois também no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, com os nossos amigos, com os nossos familiares. É realmente um projeto que nos faz repensar sobre o conhecimento e o adquirir conhecimento. Eu acho que o projeto nos dá uma noção daquilo que é a realidade, nos dá outra perspectiva daquilo que é o mundo, porque não só através do nosso trabalho, mas também através do trabalho dos nossos colegas, e nós tivemos a oportunidade de assistir a muitos trabalhos, dando-nos uma perspectiva das opiniões das pessoas sobre assuntos que nós talvez achávamos uma coisa, mas na verdade a maioria das pessoas acham outra, e isso é interessante porque o conhecimento, lá está, nunca é demais, e eu acho que isso aí foi muito bom para nós termos uma nova perspectiva daquilo que é o mundo. E também é importante frisar, mais uma vez, que este trabalho nos dá muitas competências para a universidade e também para a vida pessoal, de como fazer trabalhos, de como recolher opinião, de como trabalhar em grupo. E eu acho que isso são competências muito importantes, não só para a universidade, mas também em casa ou para tudo. É um projeto que nos é muito útil e lá está. Gostei muito de fazer o projeto, não é, pessoal? Eu vou começar por utilizar uma expressão que o professor Gil utilizava muito, que este projeto é um projeto fora da caixa. E é fora da caixa porque é completamente diferente de todos os outros projetos que se conhece e que nós sabemos como são. Só depois de o fazermos e depois tendo outros trabalhos é que percebemos a bagagem que nós trazemos. E foi um projeto que eu gostei muito de fazer, é um projeto que compensa muito fazer e é realmente um projeto fora da caixa. Em relação às bases académicas, efetivamente o NEPSO dá-nos muitas competências. Eu posso dizer que no meu primeiro ano, no primeiro semestre, eu tinha uma cadeira que se chamava Metodologia da Investigação. E toda a gente achava que aquilo era um cadeirão, que era um bicho de 7 cabeças, e eu pensei, já sei o que é isto. Eu fiz isto no NEPS. E nessa altura, e mesmo agora,
abro muitas vezes o trabalho final e consulto as etapas, ainda as uso para artigos. E depois a questão da vida do dia-a-dia. Acho que o NEPSO, para além de adquirir conhecimentos, é o abrir horizontes, é o perceber que qualquer coisa à nossa volta pode ser motivo de estudo, que até se calhar vale ser e estudado, e que às vezes não há um tema desinteressante, é a forma como nós pegamos nele e como é que e estudamos e como é que vamos apresentá-lo às pessoas, porque o conhecimento está sempre em evolução e temos que começar por algum lado, e acho que nada melhor, acho que o NEPSO é um bom ponto de partida para isso. A realização do projeto NEPSO, sem dúvida alguma, que me trouxe ferramentas para a minha vida pessoal, tanto como académica, e ter realizado o projeto nas disciplinas de Economia, Ciência e Sociologia, sem dúvida alguma que adquiri aprendizagens que vão para além de uma sala de aula e sem dúvida alguma que o NEPSO foi algo enriquecedor. Como já referiram, o NEPSO tem muito impacto na nossa vida profissional como a vida pessoal. Na nossa vida profissional ajuda-nos a fundamentar, a saber como é que temos que estruturar um texto, a fazer referências, que eu também aprendi a fazer referências foi no NEPSO, Excel, todas as ferramentas que são necessárias para a vida académica é no NEPSO que nós aprendemos. E para a vida pessoal aprendemos a lá estar a trabalhar em grupo, porque há muitas discordâncias e temos que saber contornar, e também a ter outros pontos de vista. Acho que o NEPSO teve muito impacto na minha vida pessoal e estudantil. O NEPSO abriu muitas portas, uma delas foi agora consigo participar em muitos projetos e sei muitas mais coisas de ano para ano, e acho também que o NEPSO nos permite saber comunicar, saber argumentar, saber ver nas pequenas coisas que algo é importante. É isso. Queria-vos agradecer o facto de terem vindo a Lisboa, terem tirado este dia para dedicar ao NEPSO e a esta gente que alguns estão a começar. Vou-vos dar uma pequena lembrança que nós fizemos. Aqui na Fundação raramente damos coisas feitas, compradas. Vejam lá se reconhecem o que é que está aqui dentro. Sabem o que é? É o símbolo do NEPSO. Por incrível que pareça, encontrei um molde exatamente com o símbolo do NEPSO, que é um balão de ar quente com a cestinha. Podem pôr aí as chaves do NEPSO. Está bem?